Graça e paz, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um dia. Hoje eu tenho uma palavra para você da parte de Deus. Nós nos encontramos muitas vezes pensativos e sem saber o que fazer. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o pastor Morris Monroe, ele dizia uma frase em um dos seus livros que era muito interessante. A frase que ele dizia que impactou minha vida foi: se existe algo nessa vida pior do que a morte, é não saber o que fazer. Muitas vezes nós nos encontramos assim, sem saber o que fazer. Não sabemos o que fazer diante de dificuldades, diante de desafios, diante de circunstâncias da nossa vida. E olha só, a Bíblia é cheia de pessoas assim, é repleta de homens e mulheres que passaram por fases assim, de não saber o que fazer. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um homem chamado Jairo, que um dia, ouvindo falar que Jesus de Nazaré estava ali, ele tinha um homem muito importante, um centurião muito importante, que procura Jesus porque sua filha estava doente. Ele já não sabia mais o que fazer. Um homem que tinha condições naquele período de procurar os melhores médicos, a melhor ajuda, um homem importante, respeitado na época, automaticamente se vê sem saber o que fazer. A única solução era procurar Jesus. Mas de repente, no meio dessa busca incessante aí por Jesus, ele encontrando Jesus, automaticamente ele faz como eu e você muitas vezes fazemos, que é: Jesus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Vai na minha casa, muda, minha filha está lá, está doente. Jesus automaticamente topa a ideia de Jairo e automaticamente descobre que estava indo para a casa dele. Na direção da casa de Jairo, de repente, meu irmão, Jesus para no meio do caminho. Uma multidão tocava em Jesus e automaticamente ele para no caminho. Quando Jesus para, ele diz: alguém me tocou, e os discípulos automaticamente olhando para ele diziam: mas mestre, tem muita gente te tocando aqui, como que o senhor está dizendo que alguém te tocou? E ele dizia: alguém me tocou diferente. Alguém tocou em mim e saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Havia uma mulher que havia 18 anos, tinha uma hemorragia, já era desenganada pelos médicos, não havia cura, não tinha tratamento. Uma mulher de 18 anos, enfrentando uma grave hemorragia. Mas ela determinou no seu coração, saindo da onde ela estava, se ela apenas tocasse na orla do manto de Jesus, ela ficaria curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela enfrentou tudo e todos, e toca na orla do manto de Jesus, e ela ficou curada. O próprio Jesus olha para ela e disse que a fé dela tinha salvado ela. Mas vamos voltar para o começo da história? Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus estava indo visitar a família de Jairo. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Imagina o coração daquele homem. Muitas vezes, se houvesse ingratidão no coração dele, automaticamente ele ficaria perdido, dizendo: Jesus, por que o Senhor parou? O que essa mulher tem que entrar agora, fazer o Senhor parar agora? Eu estou com a minha filha em casa, desesperada. Mas escute uma coisa, o tempo determinado para Jesus agir, tudo acontece por permissão dele. Jairo precisava ver aquilo. Jairo precisava se deparar com aquela mulher. Jairo precisava se deparar com a fé que fez Jesus parar na direção da casa de Jairo. Agora veja, na sequência, após essa mulher da hemorragia ter sido curada, Jesus volta ao caminho indo para a casa de Jairo, e de repente Jairo recebe ali os seus amigos, os seus funcionários, pessoas que estavam lá com a filha dele. E de repente, aqueles homens olharam e falaram: olha, deixe o mestre em paz, não importune mais o mestre. Olha o que acontece, meu irmão. Jairo agora se depara com uma outra notícia. Nós chamamos de duas verdades. A primeira verdade era que os amigos de Jairo não mentiram. Eles estavam com a menina lá em casa. Ela havia morrido, já não tinha mais o que fazer. E Jairo agora se depara com aquela verdade e com aquele momento de decisão e diz: o que eu faço agora? Enquanto isso, Jesus estava ali, do lado dele, dizendo: nós estamos indo lá, Jairo, sua filha vai ser curada. Jairo precisava se deparar com essas duas verdades: a verdade de Jesus, a visita de Jesus, aguardando uma palavra de Jesus, ou a verdade dos seus amigos que diziam: não tem mais o que fazer. Quando nós não temos mais o que fazer, nós precisamos se deparar e entender quem nós vamos ouvir. Vamos ouvir aquelas pessoas que dizem: para,
desiste. Tua situação é irreversível. Não tem mais o que fazer com esse câncer, não tem mais o que fazer com essa doença, não tem mais o que fazer com essa miséria, com esse desemprego, com esse casamento perturbado, com esse menino, com esse filho. Não tem mais o que fazer. Presta atenção, meu irmão. Nós precisamos entender que no momento onde nós não sabemos o que fazer, nós precisamos prestar bem atenção em quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos. A palavra de Jesus é uma palavra que jamais nos faz retroceder. O autor de Hebreus diz que ele não tem prazer naquele que retrocede. Então entenda uma coisa, você não pode parar. A fé é um firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que nós esperamos. O que Jesus espera de você é que você confie nele, assim como o Jairo confiou, assim como a Marta e Maria confiou, assim como nós precisamos confiar nele. A fé é um firme fundamento. Firma o seu fundamento, o fundamento da sua vida, o fundamento da sua história em Cristo. Coloque e deposite sua fé nele. E eu tenho certeza, assim como o Jairo viu a sua filha sendo curada, assim como Marta e Maria viu seu irmão Lázaro sendo ressuscitado, você também viverá um milagre na sua história e na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.